Bom, eu queria deixar aqui mais uma reflexão sobre a nossa vida, porque eu queria enfatizar aqui uma história muito conhecida, citada lá em Israel, sobre um dos reis mais conhecidos, que foi o rei Davi. Em Israel se conta a história de um exército que estava em ataque a Israel e dos filisteus, né? A história conta dos filisteus, que naquela época tinha um homem no meio daquele exército e que ele era diferenciado. Ele era um homem muito alto, muito forte, muito experiente na guerra e que, humanamente falando, de comparação dele com outro homem, era muito era algo muito difícil para um homem normal, né, com estatura normal, com uma força normal, vencê-lo na guerra por causa do tamanho, da altura, da força bruta que ele tinha e da experiência também, claro. A história diz que o exército dos filisteus ficaram no alto de uma montanha e pronto para atacar o Israel. Porém, do outro lado, o Israel, nas suas fileiras de soldados, como eu já disse, pelo fato da estatura daquele homem filisteu ser muito diferenciada, os soldados de Israel não conseguiam ter coragem de enfrentar aquele filisteu. O nome desse filisteu, a história diz que o nome dele era Golias. E ele fez um desafio ao exército de Israel, mandou uma mensagem para Israel e dizia a ele o seguinte: olha, eu quero, não precisa que os nossos soldados entrem em guerra, eu só quero uma oportunidade entre eu e um soldado de vocês, vamos guerrear. E se eu for derrotado, nós serviremos vocês, porém, se o soldado a quem vocês enviar perder, nós vamos sitiar, vamos dizer bem assim, vocês, nós vamos dominar sobre vocês. Então, o difícil daquela guerra é que não tinha... Não, tem não. É que não tinha sequer um homem
fisicamente falando, capaz de vencer aquele homem, aquele Golias, por causa da sua estrutura física. Não, pode. Pode subir não, você cai, rapaz, dá o seu tamanho. Não sobe. E aquelas fileiras de soldados. Vai subir, né? Pera aí. A história diz que eles, não posso subir, não. coração, a mente deles, ficaram com muito medo. Desce daí, continua lá na bunda. Porque aquele homem zombava. Devido à força dele, ele zombava, olhava para aqueles soldados, né, que eram menores do que ele, e zombava. E dizia, né, para que qualquer um deles, que desça a mim, ele dizendo, desça a mim e peleje contra mim. Só que aqueles soldados, o medo foi tão grande, olhavam para o Golias e não conseguia, sequer um homem daquele conseguia tirar aquele medo da mente e colocar coragem e lutar. Foram todos paralisados por um sentimento chamado medo. E a visão daqueles homens, era o seguinte. A visão daqueles homens era o seguinte, que olhando um problema, as palavras citadas, eles ficaram com muito medo, tanto mediante as palavras, como olhando mesmo fisicamente, também eles temiam. Mas eu quero enfatizar nessa história, nesse exemplo lá de Israel, porque a nossa vida ela é feita de visão, de pensamento, de mente. Porque a mesma história vai contar que o rei Davi, o rei de Israel, um dos reis de Israel, o Davi naquela época, ele era um homem de estrutura normal e ainda o pior, vamos dizer bem assim, a estrutura dele era mais inferior do que a de um homem normal, porque a história conta que ele era mais jovem. Esse jovem, hoje a gente poderia colocar em exemplo aí, um homem de 30, 40 anos, e o Davi no exemplo que eu quero dizer aqui, ele estaria lá com os seus 16 anos, mais ou menos o exemplo que eu quero passar para você. E aí o Davi, estruturalmente falando, quando ele se chegou perto daquele começo de guerra lá em Israel, ele foi lá perto dos soldados e ele ouvindo aquelas palavras daquele homem, o Davi ele começou a indagar
de alguns, porque aquele homem estava falando e debochando tanto do exército e ninguém tomava uma decisão. E o povo apavorizado, dizia o seguinte para o Davi: não, é porque ele mandou qualquer um que se disponibilizasse descer para enfrentá-lo. Mas ninguém ainda pôde fazer isso. O Davi, escutando aquelas palavras, ele decidiu na mente dele, no coração dele, já que ninguém queria, estava todo mundo com medo, ele decidiu enfrentar aquele homem. A pergunta que eu vou te fazer agora é como um homem pequeno tem a coragem de enfrentar um homem grande, um homem robusto, tá? Como que você pode imaginar na sua mente que um homem de estrutura mais inferior e olhando para um homem daquele tamanho, um homem bravo, porque ele falava que se alguém descesse a ele, ele ia, despedaçá-lo, ia dar a carne dele para as aves rapina. Mas deixa eu te falar, o Davi não era homem como todos, ou ainda pior, porque era a estrutura dele era mais inferior. E ele não tinha o treino que os soldados tinham, o mesmo treinamento, o mesmo preparo, não tinha. E o que eu quero enfatizar aqui, o que Davi tinha de diferente que aqueles milhares de soldados não tinham? Eu quero que você analise isso. Às vezes você escuta uma história bíblica lá de Israel e você não para pensar o que é que o Davi tinha, o que o Davi tinha que aqueles outros homens, soldados mais preparados do que ele, não tinham. Por que na mente de milhares de soldados não tinha coragem que na mente do Davi tinha? Da onde vinha essa coragem? Da onde vinha essa confiança de brigar com um homem mais forte? Um homem mais bem preparado? Não, será que não é assim nos dias de hoje? Você já parou para pensar que nos dias de hoje, às vezes 10, 20 pessoas pensam para montar um negócio e ficam ali nas suas conversações dizendo assim: isso aqui é um lugar bom para fazer tal coisa, mas porém é meio complicado de fazer, porque gasta, porque isso, aquilo. E você já parou para pensar que no dia da manhã aparece um que vai, pega, faz e começa a prosperar? E aquelas mesmas pessoas que ontem estavam lá
meio que se queixando da dificuldade, que fazia alguns cálculos e que não valeria a pena correr o risco. Hoje olham aquele que montou de repente um negócio que está arrebentando e hoje dizem assim, mas está dando sorte porque o ponto é muito bom, o lugar é muito bom, o investimento é muito bom. Não é assim mais ou menos no dia de hoje? Vence quem tem coragem, vence quem põe em prática, quem não fica pensando nos pensamentos assim, quem não fica pensando negativo, quem não tem medo. Porque eu quero enfatizar isso com você. Na mente do Davi, o gigante não era tão gigante. Na mente do Davi, o bravo não era tão bravo, o forte não era tão forte. Na mente dele. Na mente dele, ele disse, eu vou fazer, eu vou brigar com ele, eu vou. Na mente dos outros soldados, só pensavam o quê? Mas se esse homem me acertar um soco, se esse homem me encostar em mim, eu já estou morto. Na mente dos soldados. Mas se eu chegar perto ali, não vai dar tempo nem de acertar nele, ele é muito grande, tem armadura, a gente tem que ser muito ágil para poder, tentar derrubar ele, aquela coisa. A mente dos soldados. E a mente do Davi? Só coragem, só positividade. Independente dos riscos de perder, vamos dizer bem assim, porque quem tenta, ele sabe dos riscos também. Eu quero enfatizar para você o seguinte, quem faz um investimento em qualquer que seja das áreas da vida, sabe dos erros, sabe das falhas que pode acontecer, tá? Sabe também. Mas a pessoa pensa o seguinte, pode acontecer, mas eu vou tentar porque vai dar certo. O que tem de acontecer de ruim, vai acontecer nada, vai dar certo. E na mente de quem tem medo, de quem está desanimado, pensa ao contrário. Vai dar errado, pode dar certo, mas se não der, vai dar errado. Se der errado, eu estou no salvo. Se der errado, complica para mim. Então, a visão que eu quero dizer para você é esta daí. Entende? Eu quero que você analise no dia de hoje. Você tem aí amigos seus, conhecidos seus. Eu não sei se você é uma dessas pessoas, tomara que não. Mas se você for uma dessas pessoas que senta perto dos seus amigos para reclamar da dificuldade da vida, para reclamar que não tem jeito de realizar o projeto que você deseja, eu quero que você reflita sobre essa história. Quero que você reflita que é o valor que você dá ou para a coragem, vamos dizer bem assim, ou para o medo. Você sabe por que o Davi venceu aquela guerra? Porque ele não tinha medo de errar, ele não tinha medo de perder. Não é que ele não sabia que ele poderia perder. Às vezes tem gente que fala assim, o fulano fez isso e isso, ele é doido. Aí quando o cara vence,
conquista algo, as pessoas falam, rapaz, deu sorte, rapaz, ó, deu sorte, hoje ele tá bem de vida, hoje ele tá assim, ele tá aquilo, ele tá aquilo outro, ele deu sorte, nossa Deus, ele deu muita sorte. Mas é para quem tem coragem, aí a pessoa fala, para quem tem coragem, vence mesmo. Muitas das vezes a própria pessoa, ela se diz assim, para quem tem coragem, com querendo dizer, eu não tive, eu acho, eu não teria coragem. Eu já ouvi muita pessoa falar isso. Eu já ouvi tantas pessoas dizer assim, rapaz, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Ah, não, eu não tenho coragem de tentar isso, tentar aquilo, eu não tenho. Eu não tenho porque isso vai me dar muita preocupação. Se dá errado aí, a gente, nossa, leva um prejuízo. É assim ou não é? Só que se você for dessas pessoas que tem muito medo de tentar as coisas, você tem um medo horrível das coisas darem errado, você tem um medo horrível de cair na dívida, como se você caísse numa dívida hoje, dependendo da sua renda mensal, se você caísse numa dívida hoje de 20, 30, 40 mil reais, para você seria o mundo acabando. Para com isso. Tudo está na nossa mente no sentido de positividade e negatividade. O mundo está cheio de pessoas bem-sucedidas e pessoas pobres, entre aspas, no sentido da pobreza que eu estou querendo dizer, de espiritualidade, de coragem, de positividade, né? Porque as pessoas que estão vencendo, independentemente da área que eu estou querendo te dizer, independentemente da área, seja profissional, familiar e qualquer um, as pessoas só estão conquistando porque elas dão mais importância para aquilo que pode dar certo do que para aquilo que pode dar errado. Você entende? Digamos que você tem aí um objetivo financeiro. Você pensa consigo aí. De repente hoje sua renda é uma renda aí de uns 2.000 reais por mês. E você está numa situação que só come e ainda fica endividado. E de repente você até sabe um jeito de fazer um dinheiro até, uma quantia até 10 vezes mais do que essa que você tem. Só que você pensa no investimento e aí você pensa o seguinte, se eu fizer um investimento, eu posso ficar endividado. Aí você já nem faz. Você já nem tem coragem de arriscar, vamos dizer bem assim. Porque a chance, entre aspas, de dar errado, na sua mente é maior do que a chance de dar certo. Você não pensa assim, não, mas se eu fizer, isso muda a minha história financeira. Muda a minha história. Você deixa de fazer um ato para mudar sua vida financeira, porque você sabe que se você fizer, muda a sua vida, mas por causa de um medo, você continua vivendo na mesmice. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, que eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, e que ela é o seguinte. Eu conheci algumas histórias de pessoas, mas eu quero enfatizar mais aqui a minha. Eu prefiro sofrer por algo que vai mudar a minha vida do que viver no sofrimento. Porque uma coisa é você sofrer numa fase
da sua vida. Outra coisa é você viver sofrendo. Então, eu vou te dar uma dica. Independentemente de qual recurso você esteja precisando, mas eu quero que você analise aí se o que você precisa fazer, se for mudar a sua vida, se for fazer uma reviravolta, se for mudar a sua vida, eu vou te perguntar, será que vale a pena você guardar dentro de você esse medo até você morrer? Ou vale a pena você encarar, lutar e conquistar a reviravolta da sua vida? Porque, em conclusão dessa história de Davi, lá de Israel, eu vou te dizer que os riscos que ele correu, independentemente, ainda que ele tivesse perdido, tivesse morrido ou saído de lá ferido, ele fez algo para moldar a vida dele, que se não tivesse moldado, isso estaria... Eu posso até fazer uma coisa aqui que eu não gostaria nem de falar, porque Deus, ele não precisa provar nada para conosco, Deus não precisa fazer nada para conosco. Mas eu, no meu pouco conhecimento que eu tenho de Deus, eu percebo que Deus, o próprio Deus, não iria deixar ele morrer pelo um ato de coragem, sabe? Que ninguém tinha coragem de fazer. Ele fez. Eu acredito que Deus lá de cima olhando assim, esse homem não pode morrer. Não nessa fé. Eu acho que seria quase que... como é que eu posso tentar te explicar? Seria algo assim muito... eu não sei se é a palavra certa, mas eu acho que seria uma coisa muito triste de se ver aquele homem morrer depois de um ato tão grandioso. Eu acho que é por isso que Deus honra todas as pessoas, todas, que fazem um ato de mudança na sua vida, um ato de não pensar na situação de risco como se fosse maior. É mais ou menos assim. Quando a pessoa ele pensa positivo, como Davi pensou, eu creio no meu coração sim, que a positividade no meu coração, a positividade é Deus. A fé é Deus, a fé é Deus. Então acho que quase que seria uma injustiça de Deus uma pessoa depositar nele toda a confiança, sabe? Olhar para a coragem, para a confiança e Deus desapontá-lo. Mas Deus não faz isso. A fé não faz isso, a coragem não faz isso, tá? A coragem não faz isso. Eu nunca vi ninguém eu não conheço ninguém que já fez um ato de coragem. De repente ela pode até... Eu vou te explicar um exemplo. Eu já vi uma pessoa que começou a treinar e que ela não conseguiu o resultado dela naquele momento, tá? O resultado dela naquele momento.
ela treinou e, entre aspas, né, não chegou naquele cálculo dela, mas ela já acrescentou um pouco. Treinou de novo, não conseguiu o seu cálculo, mas cresceu mais um pouco. Porque toda vez que você faz, você cresce, você aprende, você põe experiência. Então eu creio aqui comigo que toda vez, se o Davi tivesse ido e tentado lutar, ainda que tivesse perdido e saído de lá fugido, ele ia parar, pensar onde ele tinha errado, ia voltar e lutaria com aquele gigante novo. Porque quando você tem esse sentimento de coragem, você não desiste, você aprende. É isso que é importante, tá? É isso que é importante. A nossa vida, ela é isso aí, chama-se a visão da mente para a nossa vida, para a vida que estamos vivendo hoje, aqui nesse mundo, tá? E que a conclusão foi: Davi venceu, Davi virou rei, muito rico, ganhou muito mais outras guerras além dessa. E nós, tirando aí exemplo dessa história dele, eu quero que você tenha tirado aí um exemplo de aprendizado de que vai ter milhares de pessoas do seu lado com medo de fazer algo, tá? De fazer algo. E que se até você contar para elas aquilo que você vai fazer, você sabe o que vai acontecer? Elas vão rir, elas vão te desanimar, elas muitas das vezes vão tentar fazer você nem tentar aquilo que você projetou. Você sabe por quê? Porque na mente de certos tipos de pessoa só tem medo, só tem negatividade. Então, que você possa nem contar as coisas para a pessoa, porque no seu ponto de vista você não sabe quais que tem a fé, quais que não tem, né? A coragem. Você tem que ser daqueles que, se errar, você vai aprender com o seu erro. E se você vencer na primeira, né, oportunidade, bom também, né? Mas que você possa ser desses que olha para a vida, tá? Olha para a vida, não com a visão daquele soldado cheio de medo, mas com a visão de alguém que tem dentro de si coragem, positividade, tá bom?